Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 11 de Cálculo 2. Nesta aula vamos continuar com o método de multiplicadores de Lagrange. Lembrar que na aula anterior a gente apresentou o método de multiplicadores de Lagrange para a situação de querer encontrar um valor extremo da função sujeito a uma restrição. Nossa função podia ser de 3 variáveis e nossa restrição ia ser uma superfície de nível, ou podia ser uma função de 2 variáveis e nesse caso nossa restrição ia ser uma curva de nível. Agora, nesta aula a situação vai ser a seguinte: vamos querer maximizar ou minimizar uma função de 3 variáveis sujeita a 2 restrições, que vão ser 2 superfícies de nível. Essas superfícies de nível, em geral, podem ter interseção e essa interseção vai ser uma curva. Então, a situação é que queremos encontrar valores extremos da função, caso existam, quando nosso ponto pertence a essa curva que vai ser a interseção dessas 2 superfícies de nível. Bem, então, qual vai ser a condição necessária para que a nossa função tenha um valor extremo nesse ponto, tá? E esse ponto pertence a essa curva C? Bem, isto pode ser provado de maneira rigorosa, tá? Que deve acontecer que o gradiente da função f, certo? Vai ser ortogonal à curva nesse ponto P. Temos que o gradiente da função g vai ser ortogonal à superfície de nível de g e também o gradiente da função h vai ser ortogonal à superfície de nível de h. Então, esses dois gradientes são ortogonais à nossa curva no ponto P. E também tínhamos que nosso gradiente da função f é ortogonal à curva C no ponto P. Isso devido a como estamos no espaço, tá? Vamos supor que nossa curva C seja isto, tá? E temos aqui o vetor gradiente, certo? Ortogonal à curva C. E também temos que esse gradiente de G e o gradiente de G também é ortogonal à curva C. Isso significa que esse gradiente de f, caso esses dois vetores gradientes de g e de h fossem ambos vetores não nulos, isso significa que esse gradiente da f deve ser um vetor que está contido no plano gerado por esses dois vetores e que o plano passa pelo ponto P. Tá? Bem, isso significa, se já alguém levou uma disciplina de álgebra linear, significa que o vetor gradiente de f é combinação linear dos vetores gradientes da função g e da função h. Isso tudo no ponto P, né? Onde estamos supondo que nossa função vai ter um valor extremo. Então, dessa maneira, isso significa que esse vetor gradiente de f no ponto P pode ser escrito em termos do vetor gradiente da função g e do vetor gradiente da função h no ponto P através de dois números reais. E esses números reais chamam-se de multiplicadores de Lagrange. Tá? Então, se um ponto de nossa função fosse um ponto onde a função toma um valor extremo nessa curva C, tá? Ou seja, é o valor extremo da função f sobre os pontos da curva C e o ponto P. Então, necessariamente deve acontecer essa igualdade para algum lambda e algum mu, número real mu.
E uma ilustração gráfica ou geométrica dessa situação que está acontecendo para esse caso, né, de maximizar ou minimizar a função sujeita a essas duas restrições. Está aqui, né, nessa figura número 1. Então, como é o método de Lagrange, dos multiplicadores de Lagrange, quando temos duas restrições? Aqui já é unicamente para encontrar valores extremos de uma função de 3 variáveis, sujeita a essas duas restrições, assumindo que tais valores extremos existam, tá? Na curva C, e que o gradiente da função g seja um vetor não nulo, tá? Um campo de vetores não nulo, e também que o gradiente de h seja não nulo sobre a superfície de nível de h. Então, o que fazemos para tentar encontrar esses valores extremos da função com essas duas restrições? Bem, a gente tem que determinar os valores de x, y e z, de lambda e de mu, tais que verificam essa equação e essas outras duas equações. Aqui é uma equação vetorial. Essa equação vetorial vai nos dar 3 equações. Com essas outras duas, temos 5 equações. Temos 5 equações e 5 incógnitas: x, y, z, lambda e mu. Tá? Uma vez tendo feito isso, o segundo passo vai ser calcular o valor da função em todos os pontos x, y, z encontrados no passo A. E o maior desses valores vai ser precisamente o valor máximo da função nessa curva, tá? Interseção dessas duas superfícies de nível. E o menor desses valores vai ser o mínimo da função nessa curva, tá? Então, esse é o método de multiplicadores de Lagrange com duas restrições, tá? Neste caso para funções de 3 variáveis. Então, vejamos exemplos. Temos essa função, tá? E queremos determinar os valores extremos dessa função nessa curva C, sendo que essa curva C é a interseção de duas superfícies de nível. Vai ser esse plano, tá? Essa seria, vamos chamar essa nossa função g de x, y, z igual a 1. E aqui temos nossa função h de x, y, z. De fato, né, somente está dependendo de x, y, mas, bem, podemos considerar também como uma função de 3 variáveis, igual a 1. Ok, o que a gente faz? Primeiramente, a gente tem que considerar essa equação, certo? Calcula o gradiente da função f. O gradiente da função f vai ser derivada em relação a x, 1, derivada em relação a y, 2, derivada em relação a z, 3, igual a lambda, gradiente da função g. Essa é a nossa função g. Gradiente de x, 1, gradiente de... Desculpem, derivada parcial em relação a x, 1, derivada em relação a y de g é menos 1, derivada em relação a z é 1. Pronto, esse é o gradiente de g, mais mu, gradiente da função h. Gradiente da função h, neste caso, vai ser derivada em relação a x, vai ser 2x, derivada em relação a y, 2y, derivada em relação a z, não temos z, aqui vai ser 0. Então, daí vamos ter precisamente, bem, lembrar, né, que esta equação vetorial vai nos dar essas 3 equações, tá? Que a gente teria o seguinte, né? 1 igual a lambda por 1 mais mu 2x, está aqui. Depois temos 2 igual a menos lambda mais 2 vezes mu y, está aqui. E finalmente 3 igual a lambda mais 0, né? Mu por 0 é 0.
que está aqui. E as outras duas equações, né? Que são, lembra como eram as equações? G de x, y igual a 1, está aqui. E h igual a 1. Pronto, temos nosso sistema de equações obtidas do método de multiplicadores de Lagrange com duas restrições. Agora temos que encontrar a solução para x, y e z desse sistema e avaliar nas soluções obtidas a nossa função f, né, que é a função que queremos encontrar esses valores extremos. Ok, temos que lambda igual a 3, então substituindo esse resultado na equação 2 e na equação 3, vamos obter o que? Bem, temos isto, correto? E daí podemos escrever x em termos de mu. Agora, note-se que mu não pode ser zero, tá? Aqui era preciso observar isso. Mu é distinto de zero. Por que é distinto de zero? Porque se mu fosse zero, isto seria zero. E teríamos 1 igual a lambda, mas lambda é 3, então teríamos 1 igual a 3, isso é algo falso. Então, esse absurdo está decorrendo se a gente supõe que mu fosse zero. Portanto, mu não é zero. Mu é distinto de zero. Então, como é mu zero, podemos isolar x em termos de mu, e vai nos dar, a partir dessa equação, x igual a menos 1 sobre mu. Similarmente, substituindo lambda igual a 3 nessa segunda equação, podemos verificar que vai ser igual a 2 vezes y mu igual a 5. E como, novamente, mu é distinto de zero, isolando y em termos de mu, obtemos esse resultado. Agora, vamos utilizar esses valores para substituir nessa equação. Substituindo nessa equação, que temos, né? X quadrado seria menos 1 sobre mu ao quadrado, vai nos dar esse termo, mais y quadrado, 5 dividido por 2 mu ao quadrado, vai nos dar esse termo, igual a 1. A gente faz as contas, correto? Vai ser mu quadrado igual a 29 sobre 4. Resolvendo, temos que mu vai ser mais ou menos raiz quadrada de 29 sobre 2. Logo, como mu vai ser mais ou menos, e temos que x e y estão em termos de mu, então, quando mu for positivo, né? Raiz quadrada de 29 sobre 2, x seria menos raiz quadrada de menos 2 dividido por raiz quadrada de 29, e y seria 5 dividido por raiz quadrada de 29. Isto quando mu for positivo, teremos aqui x negativo e y positivo. Já se nosso mu fosse negativo, outra cor, se mu fosse negativo, x seria positivo, né? Se seria positivo, seria 2 dividido por raiz quadrada de 29, e y seria negativo, seria 5 dividido por raiz quadrada de 29. Bem, neste caso, logo, como encontramos o valor de z? O valor de z vai sair dessa equação porque já conhecemos x e y. Z vai ser 1 menos x mais y, mas x vai tomar valores, né, quando mu for positivo ou negativo, x vai tomar negativo ou positivo, certo? Mas como temos esse menos, ficaria mais menos, né? Mais menos, mais y seria mais menos, aqui seria 5, né, pessoal? Aqui seria 5. Y é mais menos 5 raiz quadrada de 29. Bem, fazendo essa operação, temos que z seria 1 mais 7 dividido por raiz quadrada de 29, ou, quando mu fosse negativo, teríamos que z seria 1 menos 7 raiz quadrada de 29. Então, já encontramos os valores de
x, temos dois valores para x, dois valores para y e dois valores para z. Logo, avaliando nossa função nesses valores, né? Como era nossa função? Nossa função era x mais 2y mais 3z. X mais 2y mais 3z. Avaliando nossa função nessas soluções, né? Teríamos, esse seria nosso x, mais duas vezes y, né? Lembrar que quando temos x negativo, y vai ser positivo e neste caso o z vai ser positivo. E quando quando x é negativo, y positivo e z positivo. Quando x é positivo, y é negativo e z é negativo. Então, y vai tomar esses valores e z toma esses valores. Tá? Fazendo as operações, temos que o valor de nossa função vai ser 3 mais raiz quadrada de 29 ou 3 menos raiz quadrada de 29. Então, temos dois valores, tá? Então, um deles vai ser o máximo da função em nossa curva e o outro vai ser o valor mínimo da função em nossa curva. Tá? Então, o valor máximo em nossa curva vai ser 3 raiz quadrada de 29 e o valor mínimo vai ser 3 menos raiz quadrada de 29. Então, esses seriam os valores extremos da função nessa curva aqui, né? Nessa, parece que é uma elipse que estamos por trás. E, de fato, esses valores, sim, bem, verdadeiramente são valores extremos da função nessa curva, porque essa curva aqui é uma função, um conjunto fechado e limitado de R3. Então, o teorema do valor extremo garante que qualquer função contínua num conjunto fechado de R2 ou de R3, fechado e limitado, nossa função contínua vai tomar valores extremos, absolutos da função. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Agora, temos mais outro exemplo. Neste caso, temos só mais esse exemplo, tá? Bem, aqui temos que determinar os valores extremos dessa função com que restrições? Temos bem, temos essa restrição, tá? Mas aqui essa não vai ser um plano, né? Essa equação é um paraboloide hiperbólico. De fato, no plano seria essa curva, correto? Seria um cilindro hiperbólico, tá? E como estamos considerando superfície de nível, então Z fica livre. Então vai ser mais ou menos, seria dessa forma, né? Um cilindro hiperbólico. Seria algo assim. Bem, só relacionado a essa parte e similarmente para a outra parte. Talvez teríamos algo assim, né? Esse seria relacionado a essa curva. E do outro lado, né? Que seria a outra superfície, a outra parte seria obtida por reflexão em torno da origem, tá? Bem, então vamos ter uma curva C obtida como a interseção dessa superfície de nível com o cilindro, com esse cilindro. Bem, então vamos chamar nossa função g, precisamente essa função xy, e nossa função h vai ser y quadrado mais z quadrado. Então, o método dos multiplicadores de Lagrange, se a gente tiver um valor extremo dessa função nessa
curva, que é a interseção dessas duas superfícies de nível. Então, nossa função f, nesse ponto onde nossa função vai tomar o valor extremo, acontece que o ponto deve verificar essas equações. Tá? Lembrar que essas três primeiras equações saem de essa equação vetorial, gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de g mais mu gradiente de h. Então, bem, precisamos calcular cada uma das equações de maneira explícita e para isso fazemos as derivadas parciais. Derivada de f em relação a x vai ser unicamente y, está aqui. Lambda, derivada de g em relação a x, g em relação a x vai ser y, tá? Lambda y, mais mu, essa letra aqui é mu, né? Lê-se mu, né? Mu, derivada de h em relação a x, bem, vai ser zero, né? Não temos, isto é considerado como constante, então vai ser zero, então somente temos essa equação. A segunda equação, derivada de f em relação a y, é zx, c mais x, está aqui. Lambda, derivada de g em relação a y, vai ser x, lambda x. Derivada de h em relação a y vai ser 2y por mu, 2y mu. E agora a terceira equação, derivada de f em relação a z, vai ser y. Lambda, derivada de g em relação a z, não temos z, então isto aqui é considerado como constante, derivada em relação a z, 0. Então não temos lambda por 0, bem, 0, né? Por isso não está aparecendo lambda, mais mu derivada de h em relação a z. Derivada de h em relação a c vai ser 2z por mu, 2 mu z. E temos as outras equações. Então, temos já nosso sistema. Agora, estamos procurando encontrar as soluções x, y e z desse sistema e avaliar nossa função, essa função aqui, nessas soluções encontradas. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Dessa equação temos duas possibilidades, né? Porque podemos escrever isto como y multiplicado por 1 menos lambda igual a 0. Então, daí temos y igual a 0 ou 1 menos lambda igual a 0, que significa lambda igual a 1. Temos duas possibilidades, y igual a 0 ou lambda igual a 1. Porém, como estou mencionando aqui, ou como estamos mencionando, da equação 10, essa equação aqui, vemos que y não pode ser 0, tá? Porque se y fosse 0, teríamos uma contradição 0 igual a 1. Então, y distinto de 0. Então, essa possibilidade não pode acontecer, somente temos essa alternativa. Lambda tem que ser igual a 1. Então, temos lambda igual a 1. E, bem, agora o que a gente faz? Vamos substituir a equação 8 na equação 9. Vamos substituir essa equação na equação 9. Porque temos lambda igual a 1, né? Lembrar, lambda igual a 1 teria x, aqui teria x vai embora, ou seja, temos z igual a 2 mu y. Essa seria a nossa equação 8 após usar lambda igual a 1. E vamos substituir essa equação na equação 9, ou seja, temos correto, temos z igual a 2 mu y, certo? Aqui seria, vamos substituir a equação 9 na equação 8, tá? Vamos substituir isto na equação 8. Porque temos z igual a 2 mu y, só que y é essa expressão, 2 mu z. Temos 2 mu por y, que é 2 mu z. Então temos z vai ser igual a quê? Z vai ser igual a 4 mu quadrado z. Passando tudo para a esquerda, podemos ver que fica essa equação escrita dessa forma. Daí vemos que pode acontecer que
z é zero ou esse termo aqui é zero. Mas se esse termo for zero, vai nos dar soluções que mu vai ser mais ou menos 1/2. Então temos essas possibilidades. Agora, então deixem apagar um pouco aqui para talvez escrever novamente. Agora, vamos assumir esse caso. Se z fosse zero, da equação 9, né, dessa equação, teríamos que y seria zero. Mas já vimos que y não pode ser zero, né? Porque se y fosse zero, aqui teríamos 0 igual a 1. Isso não pode acontecer. Então, z igual a 0 não acontece. Se isso não acontece, necessariamente temos que esse termo é igual a 0, ou seja, pode acontecer que mu seja igual a 1/2 ou menos 1/2. Logo, mas se mu fosse mais ou menos 1/2 dessa equação, temos que y seria mais ou menos z. Então já encontramos uma relação entre y e z. Eles são iguais ou são opostos. E note-se que até agora somente estamos usando essas 4 equações. Agora vamos usar essa quinta equação. Então, usando essa relação e essa equação, vamos obter y quadrado mais y é mais ou menos z, está aqui, mais z quadrado igual a 1. Isso nos dá a 2z quadrado igual a 1, ou seja, z quadrado igual a 1/2. Logo, z é mais ou menos 1 dividido por raiz quadrada de 2. Então, já encontramos as soluções. As soluções vão ser as seguintes, né? Tínhamos quando z fosse 1 dividido por raiz de 2, quando z é 1 dividido por raiz de 2, y vai ser o mesmo número, ou pode ser o negativo, que está aqui. E quando z for menos 1 dividido por raiz de 2, y pode ser ele mesmo, ou o negativo desse número, que seria 1 dividido por raiz de 2. Agora, qual era o valor de x? O valor de x, onde está? Bem, de aqui sai, né? Dessa equação. X vai ser 1 sobre y, tá? X é 1 sobre y. Então, uma vez que a gente conhece y, já conhecemos y, simplesmente invertemos o número y e nos dá x. Então, invertendo, o recíproco desse número é raiz de 2, o recíproco desse número é menos raiz de 2, similarmente, né? Recíproco desse número menos raiz de 2, recíproco desse número raiz de 2. Então, esse sistema de 5 equações nos dá 4 soluções para x, y e z. Agora, a gente avalia nossa função nesses pontos e vemos que encontramos f avaliado em P1 e em P3 é 3/2, f em P2 e em P4. Desculpem, aqui tem algum erro, né? Está aparecendo P1 duas vezes. Então, nossa função era yz mais xy. Yz, nossa função é yz mais xy, que seria y multiplicado por c mais x. Então, aqui y por z mais x, aqui seria quanto? 1 mais 1/2, 3/2, né? Aqui está correto. F de P3 seria o mesmo, né? Porque podemos deixar em evidência o sinal e vai nos dar tudo positivo, tá? Então aqui está correto, 3/2. Logo,
f de P2, aquí debería ser tal vez P2, sería y, esse número, a soma de S com S vai nos dar o quê? Bem, fazer o produto desse número com S e fazer a soma. Então daria menos 1 meio mais 1 seria 1 meio, né, que está aqui. Então f de P2 é 1 meio. E também, agora, esse número multiplicado com esse número e depois somar esse número multiplicado com esse número. Então aqui seria 1 menos 1 meio. Então é 1 meio. Aqui deveria ser P2 ou P4 e P2 é 1 meio. Então a gente encontrou os pontos x, y, z que soluciona o nosso sistema do método de multiplicadores de Lagrange. Estamos avaliando nossa função nesses pontos e comparamos os valores, né? E vemos que esse valor seria o valor máximo de nossa função na curva, que era a interseção de essas duas superfícies de nível. E 1 meio seria o valor mínimo de nossa função na curva C. Bem, pessoal, então esse seria o método de multiplicadores de Lagrange para funções de 3 variáveis com 2 restrições. E nesta oportunidade vimos 2 exemplos, tá? E depois vocês podem tentar aplicar esse método para os exercícios de fixação. Até a próxima aula.